Bom dia para todos. Muito grande estar com os irmãos. Tem sido bom para a gente poder estar aqui. Eu recebi o convite através do irmão Aldo de Oansi, e então aceitei o convite, mas eu disse dentro da aceitação do convite o seguinte: de manhã ou à noite eu quero estar na igreja Hebron, rever amados e queridos irmãos. Eu trago também as saudações da minha esposa, a Ilona, trago as saudações do Fábio e sua família, a Miriam, a minha filha, e também as netas, que é a Sofia e a Vitória. Quero também expressar a minha alegria de ver o terreno do lado, né? Eu lembro quando eu andava assim na rua com o pastor Frederico, ele sempre dizia assim: ai, nós queríamos comprar esta casa e tal e coisa, né? Chegou na hora que Deus quis, né? Eu espero que Deus realmente possa ser engrandecido, louvado e glorificado por esta grande bênção que a igreja recebe. Nós estamos chegando no final de mais um ano. E, na verdade, estamos terminando o ano de 2015. E acontece o seguinte, que muitas igrejas, a liderança especialmente, começam então a preparar-se e colocar alvos, metas para o próximo ano. E outros ainda vão mais além. Já que terminamos 5 anos, né? Então preparam-se para os próximos, 5 anos. O que vai ser, como vamos andar, qual será realmente o caminho que vamos seguir, etc, etc. E os irmãos agora têm mais uma coisa: a bênção de ter o terreno e a construção, e na expectativa do próximo ano inaugurar, né? Mas acima de todas as coisas de construção, é a obra do Senhor, o ministério do Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e coração para fazer e para realizar. Então eu pensei trazer para os irmãos qual será o caminho daqui para frente da Igreja Evangélica Hebron. Qual deve ser, segundo as Escrituras, este caminho? E eu sugiro aos irmãos marcar isso num papel, né? Num papel, vão marcando na expectativa, porque não é meu, não é só eu que vou falar, de jeito nenhum. É aquilo que o Senhor deseja realmente que a Igreja Hebron ande nos próximos anos, né? Nos próximos anos. O caminho para frente. O caminho para frente. Quais são essas coisas? Em primeiro lugar, amados e queridos irmãos, é o caminho da oração. Antes de qualquer outra coisa, é o caminho da oração. É a prioridade nossa. Os grandes líderes do Velho Testamento sabiam que a oração era o segredo para alcançar as vitórias. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Neemias, Daniel e outros. Eles sabiam que a oração era realmente a prioridade para que alcancem os propósitos de Deus para com o ministério. Já no Novo Testamento, nós temos também exatamente isso. Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, Atos 1, 14 diz assim: todos estes
perseveravam unânimes em quê? Na oração. Na oração. Ainda em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina e na oração. E ainda Atos capítulo 4:23 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar. Veja o que aconteceu, né? O poder da oração. Nós temos aquele texto de Tiago, capítulo 5:16, que diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Muito. Então é o primeiro caminho da igreja para os próximos anos, o que é? É oração. Aquela história de Jacó, que insistiu da bênção de Deus na sua oração e disse: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Os irmãos lembram em 1 Crônicas a oração de Jabez? 1 Crônicas 4:10 diz assim: Jabez invocou o Deus de Israel dizendo: oxalá me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. E sabe como termina? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esta foi a oração minha quando eu estava indo cada vez para o Oriente Médio. Eu fui 54 vezes para o Oriente Médio. São Paulo, Dubai, então para os demais países. Mas sempre eu usei essa oração para mim. Senhor, me abençoes. Alargues as fronteiras, abrindo novos países, o trabalho da PEC. Guarda-me do mal. Essa é a oração. Jabez recebeu a resposta, irmãos. Eu espero que os irmãos não coloquem o peso somente a liderança da igreja sobre a construção do templo. Todos vocês fazem parte, pelo menos orando, para que Deus facilite as coisas, dê os recursos, para que em breve os irmãos tenham o templo que eu creio que o pastor Frederico sonhou para ter. O caminho da oração em primeiro lugar. Segundo lugar, é o caminho da fidelidade na palavra de Deus. Primeiro, oração. Em segundo lugar, o caminho da fidelidade na palavra de Deus. Eu gostaria de ver as igrejas no Brasil, todas, a ter este caminho para o seu futuro. Mas infelizmente não é assim. Uma das senhoras do nosso curso em São Paulo veio falar comigo muito triste, diz assim: pastor, no domingo o pastor da igreja do púlpito disse assim, e ela acrescentou, não sei se todos entenderam, mas eu entendi. E eu disse, o que foi? Ele usou essa expressão: a Bíblia contém a palavra de Deus. O que ele queria dizer? E ela pegou logo. Que ela não é toda a palavra de Deus, mas aqui e acolá é a palavra de Deus. Vocês entendem-me? Ela percebeu isso. Há muitos que pensam assim. Não. Deus espera, em segundo lugar, o caminho da igreja Hebron, ser fiel à palavra de Deus. Sabem como viviam os cristãos na igreja primitiva? Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos
dos apóstolos. Sabem por que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica? Olha o que diz em Atos a respeito disso. Diz assim: com toda avidez examinavam as Escrituras todos os dias. Todos os dias. Sabe que Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 1, 1 Timóteo 4:9? Fiel é a palavra. E que mais? E digna de inteira aceitação. De inteira aceitação. Paulo advertiu Timóteo e dizendo que nos últimos tempos haveriam pessoas que iam ensinar outras doutrinas. Por exemplo, irmãos, há um grupo novo em São Paulo que o líder, eu não chamo pastor, o líder, então chama os crentes e diz: olha, se você não tem fé, ou se você tem pouca fé, se você quer aumentar a sua fé, vem aqui na frente, eu vou levantar a mão sobre você e vou transferir fé para você. A fé não se compra, não se vende. A fé não se transmite para ninguém. A fé é um presente de quem? De Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um presente de quem? De Deus. O dom, charis em grego, é presente de Deus. Essa é a questão nos últimos tempos, irmãos. Para não dizer outras coisas que não vale a pena. As ênfases hoje que dão para ser determinadas coisas que não é a verdade. Vocês já ouviram para de sofrer? Já ouviram? Para de sofrer? Olha, tem na Grécia. Tem na cidade de Nazaré. Lá onde a PEC tem a sede. Eu passei várias vezes na frente. Para de sofrer. Que mentira, gente. Quando Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Se alguém aqui não passou, se prepare, porque vai passar. É o teste que Deus tem para todos nós. Fidelidade o que há? Palavra de Deus. Oração, fidelidade à palavra de Deus. Em terceiro lugar, o caminho da fé. O caminho da fé. Quando eu entrei na Aliança para a Evangelização para trabalhar, eu trabalhei 2 anos no escritório. Então tinha horário de entrar, horário de sair, era empregado no escritório. Depois de 2 anos exatamente, a diretoria me chamou da PEC. E numa reunião, eu não sabia o que era, eu fiquei sentado atrás, eles estavam na frente discutindo vários assuntos. Em determinado tempo, então, eles disseram: Vassílios, vem aqui. Então, o presidente me chamou, eu fiquei de pé do lado dele, e ele disse assim para mim: olha, Vassílios, a partir de agora, você não vai trabalhar no escritório. Você vai ser obreiro tempo integral da APEC. Aí eu olhei para ele e disse assim: pastor, qual a diferença? Ele sorriu e disse assim: olha, quando você trabalhava no escritório, você tinha salário. Agora não vai ter nada. Você vai viver pela fé. Eu na verdade, não entendi. Não tinha, assim, não entendia o que era isso. Aí ele disse assim: você vai falar com o seu pastor, quem sabe a sua igreja ajuda. Também você pode falar com seus parentes, pessoas assim e tal. Olha, eu aceitei o desafio. 52 anos já completamos. Nunca faltou nada. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Essa expressão começa no livro de Abacuque. No Velho Testamento, só uma vez aparece a palavra fé, no livro de Abacuque, só. Em outras ocasiões é crer, etc., mas fé só aparece no livro de Abacuque. Mas no Novo Testamento, repete esta expressão, o justo viverá pela fé, mais 3 vezes. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Mas, irmãos, não é só da vida ministerial, mas em todas as áreas da nossa vida. Temos que viver pela fé. O futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, o futuro da igreja. Não temos outra saída, irmão. Nós temos que ter fé. E fé, o que significa? Fé significa descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Acontece que a gente usa esse versículo, mas não pratica. Porque não tem outra alternativa. Nesses 7 anos e meio no Oriente Médio, eu não tinha outra alternativa, né? Às vezes eu não tinha visto para entrar no país, disse, Senhor, olha, só vou pela fé. E entrava mesmo no país, legalmente. Às vezes não tinha um contato com ninguém. Para ir para país como Tunísia, não tinha nada. Entretanto, Deus abria as portas. Pela fé. Pela fé nós vamos ver esse edifício também construído. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Deus é sempre fiel. Nós temos 32 obreiros no Oriente Médio, de fala árabe, que vieram no Brasil, estudaram aqui conosco e voltaram e são obreiros de tempo completo no Egito, na Líbia, na Argélia, no norte do Sudão, nos Emirados Árabes, no Catar, no Iraque, na Jordânia, na Síria, no Líbano, na Palestina. 32 obreiros. Todos eles recebem sustento aqui do Brasil. São igrejas que só sustentam. Mês após mês. Pela fé. Pela fé. Eu recebi uma carta de uma pessoa lá de Brasília, que sustenta um obreiro no Egito. E então eu vi, veio pelo banco, então logo entendi que era dele, pelo número do banco, mas era o dobro. Então eu mandei um e-mail para essa pessoa, disse, olha, eu quero saber para que é, porque veio o dobro e tal. Aí ele disse, não, é porque veio Natal. Que coisa! Que maravilha, gente! O obreiro lá vai receber mais um salário por causa do Natal. Como Deus faz? Eles nem esperam, nem pensam nisso. Mas Deus é fiel. Qual é o terceiro caminho? Pela fé. Viver pela fé. Quando o Senhor Jesus ouviu os seus discípulos, ele diz para eles, homens de pequena fé. Eu gosto muito de Paulo, quando ele fala a Timóteo. Todos nós sabemos que Paulo realizou coisas tremendas, tremendas. Fez viagens missionárias, colocou líderes em cada lugar, né? Visitava, escreveu as epístolas, né? Inspirado por Deus. Mas de todas essas coisas, ele diz para Timóteo assim, olha, completei a carreira. Lembra-se? Guardei a fé. De tudo que ele realizava, o que era mais importante para ele era o quê?
a sua confiança total e dependência do Senhor. Do Senhor. Primeiro, orar. Segundo, fidelidade à palavra de Deus. Terceiro, fé. O quarto lugar, o caminho da evangelização. O caminho da evangelização. Jesus deu a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo dizia em Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 10,14: como ouvirão se não há quem lhes pregue? E ainda Paulo acrescentava: ai de mim se eu não pregar o evangelho. A escola teológica que eu estudei, 4 anos, todos os alunos do primeiro ano tinham que dar um domingo para o seminário. Então, uma vez por mês, a gente então dava para o seminário. E eles nos mandavam em determinadas igrejas, de antemão já sabíamos qual eram, e a gente então ia fazer evangelismo pessoal no bairro, 2 em 2, né? Sempre ele colocava uma pessoa com experiência e uma pessoa que estava aprendiz, como o caso meu. Então eu era aprendiz, era o meu primeiro ano. E outro então era do 4º ano, seminário, último ano. O nome dele era Natanael. E a gente então ia de casa em casa evangelizando, tocando a campainha, batendo palmas e tal. Nós chegamos numa casa muito bonita, e então tinha uma placa de bronze: advogado fulano de tal, né? Olha, eu comecei assim a tremer, né? Eu não sabia como ia acontecer, o que vai acontecer. Aí veio, então, ele tocou a campainha, veio uma empregada com aquele avental e perguntou: o que é? Então, o colega disse assim: nós queremos falar com o advogado. Aí que piorou comigo, então, aí maior tremedeira. Bom, então, ela foi avisá-lo, ele acho que estava descansando, aí ele veio e ele disse: o que é? Disse: olha, nós temos um assunto de advocacia, queremos falar com o senhor. Aí, então, vocês podem imaginar eu, né? Que esse homem? Bem, nos levou no gabinete dele, cheio de livros de leis, né? Sentamos e ele disse: esperam, eu vou voltar. Ele se trocou, veio, sentou na frente da gente e disse: qual é o caso? Meus irmãos, olha, vocês não imaginam como eu estava lá. E o colega com calma, tranquilo, ele já tinha aberto a Bíblia no lugar certo, levantou assim a Bíblia em 1 João capítulo 2 e disse assim, lendo o texto: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. E ele, olhando para eles: esse advogado nós viemos apresentar para o Senhor. E o homem ficou de cabeça assim. Acho que ele não imaginava 2 pessoas dentro da casa dele. Mas ele ouviu tudo que ele tinha, apresentou o plano da salvação. E dentro disso, ele parou e disse: olha, espera, eu vou trazer a minha esposa, ela precisa ouvir também. Então ele subiu, trouxe a esposa, sentou do lado dele e pediu para contar tudo de novo. Quando já estava quase terminando, ele disse: olha, eu tenho os meus pais aqui, eles são espanhóis, eu quero que eles escutem, que eles ouçam. Então eles desceram. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. O poder do Evangelho. É isso que Paulo diz. É o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu nunca esqueço. Eu decorei o versículo por causa disso.
Evangelizar. No trabalho, no primeiro trabalho que tinha no Brasil, eu fui... meu irmão era gerente da matriz e eu era gerente da filial. E os donos eram evangélicos. Então eu, junto com os patrões, toda manhã às 7 horas, começava às 7 e ia até às 5 da tarde. Então, sempre a gente fazia um período de oração, lia a Bíblia rapidamente. Então, era uma questão de 7, 8 minutos só e a gente começava a trabalhar. E a gente convidava os outros, eram mais ou menos 14 pessoas que trabalhavam com eles na firma e convidava. Mas entre eles tinha uma mulher, o nome dela era Dona Clara, que ela era muito, mas muito, muito católica. Então, o que ela fazia? Ela ficava lá no prédio embaixo e não deixava ninguém ir lá, para não assistir. De vez em quando alguém escapava, mas ao decorrer do dia começava então a dizer, olha, você é católico, você não pode mudar de religião. Então ele nunca mais vinha na reunião. Bem, eu fui trabalhar na PEC e perdi o contato com todo aquele pessoal, inclusive com essa senhora. E anos depois, eu fui pregar numa igreja no bairro chamado Itaim Paulista. Eu fazia um trabalho com crianças. Eu estava sentado junto com o pastor, perto do púlpito, e olhando assim, no meio do corredor, uma pessoa olhando assim para mim e sorrindo. Eu olhei e disse, olha, mas não é possível que seja aquela mulher. Não dá, ela não é. E olhava e ela sorria assim para mim. Quando terminou, eu fui, era quem? Dona Clara, com Bíblia, cantor cristão, e sorrindo, com a revista da escola dominical. Eu disse, Dona Clara, a senhora aqui? Disse, pois é, meu filho, eu agora sou crente. É o poder de quem? Do Evangelho, gente. É o poder do Evangelho. Eu admiro a Igreja Hebron pelo seguinte. Muitos dos irmãos que estão aqui não são de longe, são daqui da vizinhança. Sabe? A gente vai nas outras igrejas e tem gente, quase todos são de outros bairros. Mas não o quê? Da periferia. Amados queridos irmãos, nós temos que continuar o que? Evangelizando, dando o nosso testemunho, ganhando almas para Cristo e então trazendo-as na igreja para o seu crescimento espiritual. Evangelizar. Quinto lugar, o caminho do serviço. Jesus é o nosso modelo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Há tanta coisa para ser agora nesse próximo ano, irmãos. Muita coisa vai precisar dos irmãos. Uns orando, outros ajudando. Há tanta necessidade no ministério de ONCE, aqui mesmo na igreja, com as crianças. São os futuros da igreja. Quando a gente viaja no exterior, irmãos, é triste, porque chega na igreja só tem velhos. Tem mais nem jovens, nem muito menos crianças. A igreja vai morrer. A igreja que tem crianças tem futuro. Ela não é só o futuro, ela é o presente, mas ela também é o futuro. Então, há muito para ser realizado. Eu vou dar alguma sugestão. Na construção, nas reformas que vai precisar fazer. As visitas. Telefone, pessoas que às vezes não vêm por alguma razão. Dá testemunho. Visão missionária. Departamento de música. Cuidar os aparelhos, escola dominical, professores, ajudantes, visitação, intercessão,
contribuição, servir, faz parte deste caminho que os irmãos vão ter para o próximo ano. Nós não viemos para ser servidos. A igreja não é para servir, é para vocês servirem ao Senhor. Número 6, o caminho da comunhão. Como é bonito, depois da ceia, então ter cumprimentando um ou outro, se abraçando. Que coisa maravilhosa, né? É o período de comunhão, de comunhão. Olha que diz o Salmo 133, 1 a 3. Oh, como é bom e agradável viverem no quê? Unidos os irmãos. Unidos. A igreja primitiva tinha consciência da importância da comunhão e colocou a comunhão em segundo lugar, antes até da oração. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos como prioridade. Segundo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na verdade, é algo correto e coerente. Porque se não tenho comunhão com meu irmão, eu não posso participar da ceia. Não sei se você me entende. E muito menos as minhas orações, porque vem em terceiro lugar as orações, e muito mais as orações não serão nem respondidas. Comunhão uns com os outros. 1 João 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantemos o quê? Deixa eu dar uma explicação na parte primeira. Ele diz, olha, se andarmos na luz, essa palavra luz não tem nada que ver com testemunho. Essa palavra de luz aqui, não é como nós temos, vocês são a luz do mundo, não é assim. Esta parte aqui é transparência. Entende? Transparência. Se andarmos em transparência, e temos comunhão uns com os outros, veja o que acontece. Então o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Não precisa nem confessar. Não diz confessar. Isso é uma coisa, uma lavanderia automática. Se andarmos na luz, transparência, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. É comunhão. Sétimo lugar, o caminho da cooperação. O caminho da cooperação. A igreja Hebron tem outras responsabilidades além da igreja, além dos membros da igreja. Entendo que tem muito que ver com o seminário Hebron, não é? Com a missão amazônica, não é verdade? É? Então, não é a cooperação só aqui dentro, mas também com estas partes cooperando. A igreja inteira, a igreja toda, tendo alunos para estarem no seminário, fazendo curso de 1 ano, de 2 ou de 4, ajudando, orando pelos missionários que estão no campo, contribuindo. Eu sou uma pessoa, um deles que eu recebo contribuição. Faz 3 semanas atrás, chegou a contribuição. Eu não vi, ninguém me informou de onde, mas eu fui no banco. Porque eu preciso agradecer. Então fui no banco e falei com o gerente. Disse, não, a gente não pode dar os nomes das pessoas. Disse, mas olha, essa é uma contribuição. Eu expliquei que eu sou missionário e tal. Aí convenci ele para me dizer pelo menos de onde veio. E ele disse, foi de Manaus. Bom, só pode ser daqueles cofrezinhos, né? Mas
Sabe, aquilo vem numa hora certa, sempre, irmãos, assim. Então a cooperação da igreja não é só aqui dentro, mas também lá fora. Tem ainda o ministério de UANSI. Cooperação. Cooperação. Número 8. O caminho de implantação de igrejas. Eu entendi esses dias que a igreja tem duas congregações. É isso mesmo? 4. Melhor ainda, né? Mas mesmo isso... 3 aqui em Manaus e uma lá em São Gonçalo da Que Mata. benção. Mas olha mesmo, a necessidade é muito mais. Implantação de igreja. Esse era o propósito da igreja primitiva. O apóstolo Paulo tinha exatamente essa visão. Ele teve primeiro em Filipos, na Europa, né? De Filipos, então, foi para Tessalônica, Tessalônica foi Bereia, Bereia foi Atenas, Atenas, Corinto. Até hoje há igrejas nestes lugares. E igrejas firmes, igrejas fortes, que não só tem o templo, mas tem, então, várias outras coisas. Acampamento para os jovens, tem seminário, tem literatura, tem várias coisas. Mas alguém começou. Alguém começou. Implantação de novas igrejas, congregações, para chegar a ser igrejas. Há um hospital em Tessalônica, o Hospital São Lucas. Irmãos, é o melhor hospital do país evangélico. Pertence aos irmãos, ao grupo dos irmãos. Mas que hospital! Há gente que vem de fora do país para ser tratado nesse hospital. Então nós temos realmente de fazer a nossa parte, aumentando o número. Nos próximos anos, o caminho é ter mais congregações. E todos podem fazer parte. Uns para trabalhar com as crianças, outros com os jovens, outros com os adultos, outros para pregar e assim por diante. O caminho de implantação de igrejas. Número 9. Já estamos quase finalizando. O caminho da visão missionária. Caminho da visão missionária. Atos 26, 19, quando Paulo confrontou o rei Agripa, disse assim: pelo que o rei Agripa, fique sabendo, que não fui desobediente à visão celestial. Essa visão celestial, irmãos, é visão missionária. Porque este homem, ele abriu igrejas em toda parte da Europa. O projeto dele era chegar à Espanha. Visão missionária. Orar, olha, orar pelos missionários, ter missionários, contribuir para os missionários, aconselhar, encorajar os missionários. E o último, eu vou repetir primeiro para a gente ver se pegou, né? Primeiro, caminho da oração. O segundo, fidelidade na palavra de Deus. O terceiro, fé. O quarto, evangelização. O quinto, serviço. O sexto, comunhão. Número 7, cooperação. Número 8, número 9 e número 10, gratidão. Gratidão. Eu tenho um calendário grego que eu sempre leio todo dia. E esses dias, então, apareceu lá uma coisa muito interessante referente à gratidão. Conta-se de um senhor que se sustentava a si mesmo vendendo numa esquina toda manhã
biscoitos que a esposa fazia, então vendia esses biscoitos para as pessoas que passavam na rua. E tinha um senhor, que fazia Cooper. Então, toda manhã, passava na frente desse homem e ia fazer realmente o seu caminho e depois voltava. Então, na ida, sempre, ele colocava €1, sem pegar o biscoito. Cada vez que ia, botava €1. Todo dia, punha €1. Ia levando, e passava, e voltava. Passando 3 meses, um dia ele chegou e colocou então novamente o euro e foi correr. Aí o dono lá, que fazia o biscoito, disse: senhor, vem. Aí ele voltou para trás e pensou assim: certamente ele vai querer saber por que eu estou fazendo isso. Mas o homem disse: olha, eu só queria informar que o biscoito aumentou. Sabe, não é só com esse homem assim as coisas, né? Como nós somos ingratos, gente. Deus tem feito tanta gente para nós. Que foi bonito ouvir hoje algumas dessas coisas na Santa Ceia que o Senhor fez por nós. Aquele texto de Romanos que diz assim: se Deus não poupou a seu próprio Filho, e antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também com ele o quê? Todas, irmãos, todas as coisas. Eu entendo esse versículo da seguinte forma: se o que era mais precioso para o Pai, em que ele mesmo disse: este é meu filho amado, ele o entregou por nós, o resto não é nada para Deus, para Ele dar, para Ele realizar para nós. Mas Ele espera de nós a gratidão, a gratidão. Eu posso imaginar como Jesus ficou triste quando Ele pediu para os 10 leprosos: vão para o templo. Ele não os limpou na hora, não. Vão lá para o templo. E no caminho, então, foi operando o milagre. Chegaram, então, lá no sacerdote, e o sacerdote examinou e disse: estão limpos, podem ficar na sociedade aqui. Dos 10, quantos? Um só voltou. E Jesus disse para ele assim: não eram 10. Não eram 10. Aquilo lá dá para mim tensão, tristeza, né? Não eram 10, só um. E esse um não recebeu só a cura do corpo, mas a cura espiritual, da alma. O Senhor quer que nós sejamos gratos, amados e queridos irmãos. Gratos por aquilo que Deus nos deu até agora. E gratos o que ainda Ele tem para nos dar no futuro. Gratos. É o caminho da gratidão. Em Efésios 5:20 disse: dando graças, sempre graças, por tudo quanto o nosso Deus e Pai nos dá, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor da minha igreja, ele nos desafiou para não começar a oração com pedidos, mas com gratidão. E ainda disse assim: olha, vocês tentam ter 20 coisas de gratidão antes de começar o quê? Pedir. Então eu e minha esposa, a Ilona, nós estamos fazendo exatamente assim. Toda manhã ela fica num lugar, eu vou para o balcão, aí, e então a gente começa a agradecer. Sabe o que eu descobri? Que eu tenho muito mais motivos de gratidão do que de petição.
Gratidão, gratidão. Qual será o resultado, irmãos? Uma igreja que anda nesses caminhos, qual é o resultado? O resultado está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, que diz assim: enquanto realmente a gente vai andando exatamente nessa direção, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo o quê? Salvos. É interessante, irmãos. Não diz porque eles saíam, faziam isso, faziam aquilo, não. Simplesmente porque eles estavam lá, não é? Comunhão uns com os outros, lendo a palavra de Deus, orando juntos, não é? Enquanto isto, o Senhor acrescentava-lhes aqueles que iam sendo o quê? Salvos. Que Deus faça os irmãos ver esta verdade na prática. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de estar com os irmãos e por estar aqui usando o púlpito. Obrigado.